Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo com base na Palavra de Deus, porque para nós a Palavra de Deus é que é a nossa regra de fé. O Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós clamamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos estudar. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento, capacidade de aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, tudo aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Nós Te suplicamos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então hoje o nosso tema é uma pergunta: de que espírito somos? Não é? Você já ouviu alguém falar, que espírito é esse? O que é isso? O que está acontecendo? De que espírito somos? E no decorrer do estudo vocês vão entender o porquê dessa pergunta. As nossas reações, atitudes, comportamentos, respostas, argumentos, gestos, caras, expressões são reflexos automáticos, naturais, do que ou quem tem mais controle sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, reflexos, reações e até resistências. Será que nós estamos entendendo isso? Não é? As nossas reações, a nossa atitude mostra o que é que realmente controla as nossas emoções, a nossa vida em todos os aspectos. Como temos reagido a tudo o que nos acontece no nosso dia a dia, nas diferentes situações que passamos ou que enfrentamos? Como têm sido as nossas reações, o nosso comportamento? Como reagimos? Como comportamos? Como? Cada um de nós sabe como é que nós reagimos a tudo na nossa vida, em todos os aspectos. Cada um de nós sabe exatamente como e por quê e para quê. Nós sabemos disso, não é? Às vezes falamos, não sei por que eu fiz isso. Sabemos sim. Cada um de nós sabe exatamente, né? Como é que a nossa atitude, as nossas reações em casa, com a família, com o cônjuge, né? Com o marido ou com a esposa, com os filhos, no trabalho, com os colegas de trabalho, na escola, com os colegas de escola, com os professores, na igreja, nas reuniões, todas as reuniões, células, seja lá o que for, de casais ou de jovens, de crianças. Como têm sido as nossas reações, as nossas atitudes? Com desconhecidos, com inimigos, com tudo e com todos. Como tem sido a nossa forma de agir, de responder, de corresponder, de atender? Como é? As nossas reações vão mostrar de que espírito somos. O que realmente está controlando a nossa vida, as nossas emoções. Lá em Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, fala assim: porque como imagina em sua alma, nas suas emoções, assim ele é. Ele te diz, come, bebe, vem estar comigo, mas o seu coração não está com você. É só uma farsa, um teatro, uma máscara. Vou reler esse versículo. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come, bebe, vem estar comigo, mas o seu coração não está com você. Não está contigo. Então, a pessoa lá dentro dela é que vai mostrar quem ela é. Ela pode ter uma máscara, pode fazer uma coisa, mas uma hora vai ser revelado aquilo que realmente ela é, quem realmente ela é. Assim como imagina em sua alma, assim como está lá dentro, na mente, no coração, assim é que a pessoa é. Não é às vezes
uma aparência só, não. É na hora da reação, de pegar por surpresa, de surpresa, que você vai mostrar o que realmente está dentro de você. Lá em Provérbios capítulo 27, versículo 19, fala: assim como na água o rosto é refletido, assim também é o coração do homem ao homem. Uma hora você vai revelar quem realmente você é. E às vezes não precisa de muitas coisas, precisa só de uma cara, precisa só de uma expressão, precisa só de um gesto para mostrar o que realmente está dentro de cada um de nós. As nossas reações e atitudes revelam quem realmente somos. O que ou quem tem mais controle na nossa vida, no nosso comportamento. Por isso a pergunta: de que espírito somos? Qual é o nosso estado de espírito para termos diferentes tipos de reações, de atitudes, de comportamento? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 51 a 56, nós vamos ler aqui um fato muito importante, que eu gostaria que vocês entendessem bem esse fato. Lucas, capítulo 9, do versículo 51 a 56, fala assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Jesus, quando chegou o momento de ele ir para Jerusalém, porque ele seria preso, ele já sabia que o momento estava chegando, o seu rosto manifestou isso. O desejo rápido de ir para Jerusalém, para que acontecesse logo o que deveria acontecer. Versículo 52. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Só que Jesus era judeu e os samaritanos são inimigos dos judeus e vice-versa. Então eles entraram numa aldeia de samaritano, não é? Para lhe preparar pousada. Versículo 53. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Por quê? Porque os samaritanos falavam que ninguém ia adorar em Jerusalém, mas no Monte Gerizim. Eles adoravam em um lugar diferente. Então, quando eles viram que Jesus estava indo para Jerusalém, eles não receberam, porque eles eram inimigos e eles adoravam a Deus em lugares diferentes. Vou reler isso aqui. Mas não receberam, versículo 53, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, preste atenção, os discípulos Tiago e João, não foi Judas nem Pedro, que Judas era traidor e Pedro era mais nervoso, mais agitado, não é? Mais temperamental. Então, Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Vós não sabeis de que espírito sois. Vocês estão andando comigo há tanto tempo e vocês ainda não entenderam o que é que eu estou ensinando para vocês. Com a minha vida, na prática e com tudo que eu tenho falado. Então vou repetir esse versículo. Vendo isto, versículo 54, vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Quantas vezes acontece alguma coisa e as pessoas, chega alguém e fala para mim: pastor, mas o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que fazer não sei o quê, o senhor tem que ter essa atitude. Vós não sabeis de que espírito sois. Foi o que Jesus falou para Tiago e João, né?
Vós não sabeis de que espírito sois. Versículo 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Saiu de lá, os samaritanos não quiseram, então vão para outro lugar. Não vamos criar confusão, não vamos insistir. Será que nós estamos entendendo isso? O nosso comportamento revela de que espírito somos. Nós estamos caminhando com Jesus, mas acontece alguma coisa e já temos uma atitude carnal, uma atitude, já vamos destruir isso, vamos fazer isso, eu tenho que falar isso, eu tenho que fazer aquilo. Vós não sabeis de que espírito sois. Olha que coisa interessante, não é? Jesus fala, eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvá-las. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos 16 e 17, fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus não enviou o seu Filho para que julgasse o mundo, para que condenasse o mundo, para que destruísse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A nossa missão é de salvação e não de condenação, nem de juízo, nem de destruição. Será que nós estamos entendendo isso? O nosso comportamento, as nossas reações, as nossas atitudes mostram de que espírito somos. Se nós só estamos caminhando lado a lado de Jesus ou se nós estamos caminhando com a verdade e o seu evangelho dentro de nós. Um outro fato que aconteceu lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, antes de Jesus ser preso, de ser levado, aconteceu um episódio aqui. Olha aqui, capítulo 22, deixa eu ver aqui. Jesus dá um aviso para Pedro. Capítulo 22, versículo 31 a 32, fala assim. Olha o que Jesus fala com Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eis que Satanás está insistindo para testar você, para que eu veja quem você é. É isso que Jesus estava falando, como Satanás falou com Deus sobre Jó. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Agora, olha como que Jesus complementa esse versículo. Tu, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ou seja, você está me seguindo, você está andando comigo, mas você ainda não se converteu mesmo. Quantas pessoas estão no nosso meio, estão nos nossos grupos, estão trabalhando conosco nos nossos ministérios, nos nossos departamentos, e quando chega determinada situação, a pessoa quer agir na carne, do jeito dela, e tem que ser assim, e tem que ser assim. Sabe por quê? Porque a pessoa não sabe de que espírito é, e muitas delas não se converteram de verdade ainda, infelizmente. Porque o nosso comportamento é que vai mostrar que espírito eu tenho e se eu realmente sou um convertido de verdade ou se eu sou apenas um convencido de que o evangelho é verdade, mas não vivo o evangelho. Será que nós estamos entendendo isso, meus irmãos? Olha que Pedro já tomou aquela decisão séria. Jesus falou com ele, Satanás quer peneirar você. E olha que nos versículos de número 33 e 34, o que fala? Olha o que Pedro respondeu para Jesus. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Às vezes as pessoas falam com a gente assim, não, pastor, eu estou com o Senhor,
Ou fala com o líder: não, eu estou com você, eu te reconheço como líder, eu te reconheço como pastor. Mas quando a pessoa dá uma outra direção, não quer, não faz. De que espírito você é? Você realmente é convertido ou apenas convencido? Olha aqui. Ele, porém, respondeu, versículo 33, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Eu sei, Jesus falou. Eu sei qual a atitude sua. Porque, na verdade, você ainda não se converteu como deveria se converter. Mas quando você se converter, então fortalece os seus irmãos, porque até agora você está dando problema. Tem muitas pessoas que, ao invés de nos fortalecer, nos ajudar, nos levantar, elas criam problemas, elas tentam nos enfraquecer, elas tentam nos intimidar, elas tentam fazer com que nós façamos a vontade delas e não a nossa, e não aquilo que Deus está colocando no nosso coração. De que espírito somos? Será que somos de verdade convertidos ou apenas convencidos de que o Evangelho é a verdade? Mas nós não aceitamos determinadas instruções e direções porque nós queremos fazer do nosso jeito e não do jeito que está sendo direcionado e dado. Que coisa séria isso aí, não é mesmo? Lá no Evangelho de João também, no capítulo 18, olha aqui, Evangelho de João, capítulo de número 18, olha o que aconteceu aqui. Capítulo 18, do versículo de número 1 a 11. Nós vimos aqui que Jesus estava no Getsemane, né? Deixa eu ler de 1 a 11, que é melhor. Capítulo 18 de João, versículo 1 a 11, fala assim: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cédron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas sobre ele, que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Eu sou. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes respondeu: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Versículo 10. Então Simão Pedro, né? Você pode pôr o seu nome se você quiser. Puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Então Pedro, de uma forma impetuosa e geniosa, quando viu que eles iam prender Jesus, pegou a espada e cortou a orelha daquele homem chamado Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? E Jesus pegou a orelha de Malco, que havia sido cortada, e colocou no lugar e colou a orelha. Voltou para o estado normal. Quantas vezes nós estamos diante de uma situação e alguém se levanta com ímpeto?
para tomar uma decisão do jeito que ele acha que tem que ser. E não é, não é. Por isso que Jesus perguntou para Tiago e para João, de que espírito sois? O que é isso? Foi por isso que Jesus falou com Pedro, quando tu te converteres de verdade, fortalece seus irmãos, porque por enquanto você está fazendo só problema. Como que é a nossa atitude quando nós estamos em reuniões, quando nós estamos no culto, quando nós estamos fazendo alguma coisa juntos? Como é? É de apoiar, é de abençoar, ou de resistência, ou de fechar a cara, ou de não faço isso, não vou fazer? É assim? De que espírito sois? Será que você é apenas convencido, mas não convertido? Porque você só vai fortalecer os irmãos se você realmente se converter. Porque se não se converter, só vai infernizar a vida dos irmãos. Só vai criar problemas. Não é? Jesus veio para salvar, não para condenar, muito menos para matar, machucar, ferir, destruir. E muitos que professam ser discípulos de Jesus, quando estão diante de algumas situações, suas reações são o oposto do que Jesus fez e ensinou no seu evangelho. São levados, dominados por espírito de revolta, de vingança, de justiça própria, de inveja, de despeito, de ciúme e de um monte de coisa mais. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 17 e 18, ele fala assim, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então faça o possível. Procure ter paz. Mude a sua atitude, mude a sua cara, melhore a sua atitude, melhore a sua cara, melhore o seu comportamento, porque do contrário, de que espírito você é? Você ainda não se converteu? Você ainda não entendeu que o Evangelho de Jesus é que é o ensinamento perfeito para as nossas vidas? Então, se possível, o quanto depender de você, não é do outro não, tende paz com todos os homens. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, fala assim, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas não são carnais, não são humanas, são espirituais. Então vamos parar de agir na carne. Porque quem age na carne, a pergunta é, de que espírito sois? Você ainda não se converteu? Porque você só vai fortalecer os seus irmãos se realmente houver uma conversão genuína e verdadeira. Efésios capítulo 6, versículo 12 fala, porque a nossa luta, a nossa guerra não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é terrena, não é humana, mas é espiritual. Mas nós queremos agir na carne. Não, eu tenho que falar, então eu tenho que ficar emburrado, eu tenho que fechar a cara, eu não vou participar. Que coisa linda. De que espírito você é? De que espírito você é? Quem é que domina a sua vida? É o seu ego? É a sua vontade? É a sua vaidade? É o seu orgulho? É o seu temperamento? É a sua índole? Ou é o Espírito Santo de Deus? De que espírito nós somos? Jesus disse para Tiago e para João, não foi para Judas, nem para Pedro, nem para os gentios, não foi para Tiago e João, que eram discípulos. De que espírito sois? Vós não sabeis de que espírito sois. Muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo e a vontade que eu tenho de falar é, você não sabe de que espírito você é. Meu pai falava, você está com espírito de porco?
por causa do comportamento, das atitudes, das caras, das reações. Ah, meus irmãos, viver o Evangelho é só para quem realmente teve a experiência do novo nascimento e não apenas do convencimento de que o Evangelho é a verdade. Ou seja, vocês estão me seguindo, mas ainda não sabem de que espírito são. Será que nós sabemos de que espírito realmente somos? O nosso comportamento e reações é que responde por nós. Não são as nossas palavras, não é o que eu falo, o que eu digo. Não, porque eu quero falar uma coisa aqui. Não é o que eu falo, é o que eu faço e como faço. Da forma como faço. Não são as minhas palavras, é a cara. Não é o que eu digo, é a motivação lá dentro. Porque assim como ele pensa, assim ele é. Ele te chama, ele está do seu lado, mas o seu coração não está com você. Por isso que a cara muda, por isso que a expressão muda. Por isso que não aceita determinadas coisas, não participa de tudo. Ou está ali, mas sem fazer nada. Só para marcar presença e mais nada. De que espírito sois? Jesus falou para Tiago e João: vós não sabeis de que espírito são. O nosso comportamento e as nossas reações é que vão responder por nós. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 6, está escrito assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Aquele que diz que permanece, eu estou nele, eu tenho ele. Então ande como ele andou, não do jeito que você quer, do jeito que você acha, do jeito que você pensa, do jeito que você quer impor. Não. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele também andou. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Não é? Se não andamos como Jesus e o seu evangelho, é porque, na verdade, ainda não sabemos de que espírito somos. Meus queridos e amados, que Deus nos abençoe e nos ajude para que sejamos como o Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo. Porque Ele sim é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Mas quando nós conhecemos e aplicamos na nossa vida, porque as igrejas no mundo inteiro estão cheias de gente que conhece e conhece demais, mas que as atitudes mostram que elas não sabem de que espíritos são. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude para que nós possamos ter uma experiência verdadeira com Jesus, uma entrega verdadeira para Jesus, para que nós possamos saber que espírito realmente está dirigindo, conduzindo a nossa vida, controlando a nossa vida. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.